Olá, bem-vinda de volta aqui no meu canal, Criando com a Palavra de Deus. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Fernanda e hoje eu quero compartilhar com vocês esse panorama ilustrado da Bíblia que chegou. Eu vou abrir aqui e olhar com vocês como ele é por dentro. Bom, o panorama ilustrado da Bíblia, ele tem mapas, gráficos, linha do tempo e resumos. O autor é o Christopher Hudson e foi a editora Geográfica que publicou, tá? A capa é dura, meio emborrachada. Essa parte aqui do escrito, ela é um pouco mais áspera, esses detalhes, e aqui nas ilustrações também é um pouco mais áspero do que essa parte verde. Abrindo aqui, a gente tem uma página extra, lisa, e o papel dela é um papel estilo de revista, tá? Bem lisinho, bem fino e brilhoso. Bom, aqui tem o sumário. No sumário, a gente já tem uma noção do que se trata esse panorama, tá? No capítulo 1, é uma visão rápida da Bíblia. Então, ele vai dizer o que é a Bíblia, do que ela é composta, né? Os 66 livros. No capítulo 2, ela fala da parte geográfica da Bíblia, um resumo. No 3, é a linha do tempo da história bíblica. O 4 são um resumo dos personagens, tanto homens quanto mulheres da Bíblia. O 5 é o conteúdo, então é um resumo dos livros da Bíblia. O 6 é a vida e os ensinamentos de Jesus. O 7, conectando os pontos de Jesus em toda a Bíblia. O 8 é estreitando o futuro, o céu, inferno e eternidade. E o 9, resumindo as mensagens, principais temas da Bíblia. Tá? Então, eu vou folhear aqui com vocês rapidinho, para vocês terem uma noção. Esse panorama bíblico é muito bom, tanto para quem é iniciante, está começando a ler a Bíblia, né, e não tem muito conhecimento, quanto para aqueles que já têm costume de ler e querem se aprofundar, tá? Então, aqui o autor descreve como se esse livro fosse uma entrada no museu e cada sala vai ser um capítulo desse panorama, tá? Então, aqui você vai decidir a sua visita, o quanto, o seu interesse e o tempo que você tem para você estar se disponibilizando a conhecer mais a palavra, né? Você ir no seu próprio ritmo, mantenha sempre a Bíblia, né, a mão aberta enquanto você estiver vendo, né, o livro, você está com a sua Bíblia ao lado, anotar também, fazer anotações, verificar todo o recurso que está disponível aqui e compartilhar também o que você tem aprendido com as outras pessoas, porque à medida que você compartilha, você aprende mais, você fixa mais aquilo que você estudou. Então, aqui no capítulo 1, tem esse primeiro passo aqui, que seria a primeira sala, digamos assim, né? No museu deste livro. Então, a sala 1 é a exposição, falando uma visão geral do que se trata a Bíblia, do livro, né, da Bíblia. Depois, você vai andar para o segundo, a sala 2, sala 3, e então, quando você completar toda a volta, você vai ter lido e estudado, né, usado. Na visão rápida da Bíblia, vem explicando aqui que papel Deus desempenhou na Bíblia, falando sobre os outros nomes que a Bíblia tem, né, ó, Escritura, Palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Então, aqui, ele todo é ilustrado, com figuras coloridas, ó, fala sobre o Antigo e o Novo Testamento, mostrando direitinho cada um. Aqui também, todos os livros, ó, vem descrevendo a época em que eles aconteceram, o autor de cada livro, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né? Quem foram os autores humanos da Bíblia. Depois aqui, como encontrar um versículo, ele te ensina também. Como a Bíblia chegou entre nós, como nós podemos confiar na Bíblia. Então, aqui ele vai explicando a história da Bíblia, tá? Aí vem também aqui obra de Platão, Novo Testamento. Vem aqui aos pergaminhos, tem muitas ilustrações do local. Deus para nós, como a Bíblia chegou até nós. Aí vem explicando aqui como que foi, né? Até chegar a publicação dela, desde que foi revelado até a publicação, como sabemos o que a Bíblia significa. Então, ele vai te dando uma explicação, né, do porquê nós podemos confiar na palavra de Deus e como ela foi construída,
tá? Até chegar nas nossas mãos. E também vai te orientando como você deve ler a palavra, como você deve buscar estudar a palavra, então fazer uma oração antes, deixar a Bíblia falar por si mesma, fazer perguntas, né, para você tentar entender do que se trata aquela leitura que você está fazendo, depois de como você pode aplicar na sua vida, então você vai estar fazendo as perguntas para você estar aplicando, né? Então ele dá sugestões aqui de como você fazer o seu estudo, a sua leitura. Vem também classificando os tipos de livro, né, quanto ao gênero, se é narrativo, profecia, epístola, sabedoria, poesia ou apocalíptica. Aí depois entra um pouco mais em detalhes no Antigo Testamento, nos livros, né, e depois no Novo Testamento também. E aí no capítulo 2 já vai e anda mais um pedacinho da exposição geográfica da Bíblia. Então, passando aqui, ele vai ter os mapas, vai explicar as regiões, o que aconteceu em cada região, tá? Aí tem também curiosidades, vai mostrando os mapas, ó. Também a parte do Egito, que aconteceu lá, quando Deus tirou o povo do Egito, o norte de Israel. Aí vem também aqui, ó, local, elevação, temperatura, de média em janeiro, em julho, chuva anual. Ele vem descrevendo toda a parte geográfica onde aconteceram as histórias, tá? Sul de Israel, aí mostra também fotografias do local, ó, Jerusalém, Ásia Menor, tudo onde foram, todos os lugares onde aconteceram as histórias, tá? Ó, Grécia e Roma, né? A vegetação, a elevação, montanhas, né? Desertos. E aí na parte 3, bom, na parte 3, então na sala 3 seria entendendo a história. Então vem uma linha do tempo para você entender a ordem cronológica em que aconteceram os fatos, tá? Então ele vem falando aqui a história da Bíblia. 17 livros, e aí vem percorrendo direitinho como que foram acontecendo, né, na ordem a história. Aqui também, ó, a história básica da Bíblia, vem descrevendo o que foi acontecendo, o ano após ano, as eras, né, o princípio, a lei, história hebraica posterior, os profetas posteriores, Jesus e a igreja primitiva. Vem os temas de cada etapa e os livros onde se encontram, tá? Essas histórias. Vem aqui também, olha, a descrição certinha dos eventos bíblicos mundiais, lado a lado. Isso aqui a gente encontra muito em Bíblias de estudo, de ordem cronológica, né? Então, vai colocando tanto o que foi acontecendo no mundo, quanto o que foi acontecendo dentro da Bíblia, na história bíblica. Aqui ainda tem uma descrição, ó, dos reis de Israel, Reino do Norte e Reino do Sul. Isso aqui é muito interessante na hora que a gente está lendo, né? Primeira e Segunda Reis, Primeira e Segunda Crônicas. Então, nos ajuda a situar na época que um rei estava reinando no lugar, qual era o que estava reinando no outro. Então, nos ajuda também a dar um entendimento melhor durante a leitura dos livros de reis. Depois, para a próxima sala, a exposição encontrando os personagens. Então, aqui ele vem com um resumo de quem é quem na Bíblia, tá? Então, fala um pouquinho tanto de personagens bíblicos masculinos quanto femininos, tá? E aí fala também onde é o livro que se encontra, a época em que eles viveram, qual era a importância dele, os fatos, né, principais que eles influenciaram ali e deixaram registrados na vida deles, né, na história da Bíblia, como eles contribuíram, né, para nós. E o maior personagem de todos, Deus, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vem explicando aqui também, Jesus, Espírito Santo, também seres espirituais, outros personagens bíblicos importantes, então aí vem aqui com menos detalhes dos outros personagens que não são tão importantes, mas que também influenciaram na história. E aí vem também a parte do livros bíblicos. Aqui já são resumos dos livros em geral, tá? Antigo Testamento, aí vem falando de Gênesis, quando aconteceu, onde, quem são os principais personagens, a mensagem principal, né, o porquê, versículo-chave, e vai falando de cada livro, ó, Êxodo, Levítico, Números, Josué, vai entrando de cada um, a história de cada livro, onde aconteceu, né, quem participou da história.
e qual a mensagem principal. Isso também nos ajuda muito no início da leitura de cada livro, né? Pra gente se situar em onde aconteceu, né? Como, em que época. E aí vem, então, essa parte de todos os livros, ó. Todos os livros do Antigo até chegar no Novo Testamento. Aí vem aqui os evangelhos, depois as cartas, né? As cartas que são as epístolas, e vai até Apocalipse, tá? Aí termina aqui em Apocalipse, vai entrar então mais em detalhes de Jesus. Você está aqui, sala de exposição, chegando ao cerne da Bíblia, a vida e os ensinamentos de Jesus. Então aqui ele já vai entrar em detalhes, ó, o nascimento de Jesus, quando Jesus cresceu, quando ele é batizado, já vem contando passo a passo da história dele, pregação dele, ministério, a parte da tentação, até as parábolas, ó, também, que Jesus nos ensinou. Então, aqui nas parábolas tem os temas das parábolas, o que Deus ensina para nós e aonde se encontra cada uma, né, na Bíblia. Então, é importante mesmo você usar esse livro juntamente com a Bíblia ao lado. Tanto para você quiser ler, né, e utilizar a Bíblia, quanto você estiver usando a Bíblia e for pesquisar neste livro. E aí vai falando que também um pouco de alguns temas, ó. Aí entra aqui em alguns temas, o reino de Deus, a importância da fé, o alto preço a seguir, a oração, a prioridade no amor. Então vem o tema e vem alguns versículos que falam sobre esse tema, tá? Para você encontrar lá, então, vários versículos com o mesmo tema. Isso aqui ajuda muito em fazer estudos temáticos da Bíblia, tá? Que eu gosto muito de fazer também. Então, você escolher um desses temas e estudar vários versículos com o mesmo tema, né? Então, os últimos dias de Jesus, a semana final da Páscoa, aí vem a história da Páscoa, sepultamento, ressurreição, Jesus sobe aos céus, e depois já vem a parte da eternidade, tá? Reivindicações de Jesus sobre a si mesmo, né? Eu sou, e quais os versículos onde se encontram, cada um do eu sou, que ele disse. Então, aqui, conectando Jesus em toda a Bíblia. O que é tipologia? Então, aqui você vai ver em toda a Bíblia aonde Jesus é citado, tá? Então, quando se fala de Jesus, a tipologia. Então, a descendência de Adão e Eva, o último Adão, todas as partes dos livros da Bíblia onde... Nossa, ele veio com defeito aqui, ó, agora que eu vi. Aonde que se fala de Jesus, tá? Depois eu vou recortar. Ó, bode expiatório, a referência bíblica onde se encontra, tá bom? Então, isso aqui também ajuda muito quando você estiver estudando os livros separadamente, você saber, nesse livro, qual versículo que fala, né, de Jesus. Então, tem como a gente identificar, encontrar as referências bíblicas, né, e aonde se falam do Senhor. Vou passando aqui já é estreitamento futuro, espreitando o futuro, céu, inferno e eternidade. Então, o reino vindouro, Jesus, o reino do céu, agora e ainda não, as promessas de ressurreição, o significado do reino, a certeza do juízo, a realidade do céu e inferno. Então, fala um pouco de cada coisa, tá? Da eternidade, do céu, do inferno, do reino de Deus. E no final, a última parte é os principais temas. Então, aqui também ajuda muito a gente fazer estudo temático. Ó, Deus aí que tem vários pontos sobre Deus. Por que esses temas bíblicos são importantes? Falamos um pouco sobre a Trindade, o ser humano. Deus é soberano, Deus é imutável, Deus é infinito. Então, estudos temáticos sobre Deus. Deus nos resgata em Cristo. Deus é amor compassivo. Vivemos pela fé, aqui sobre a salvação. Este mundo não é tudo que há. Por que esse tema bíblico é tão importante? Porque a vida é uma jornada coletiva. Tudo ficará bem. E aí acabou, vem prefácio, né, e agradecimentos. Gente, esse livro, ele é muito rico, ele é muito bom mesmo. Eu achei que valeu super a pena adquirir esse livro, comprar esse livro. E vou estar usando aqui
nos meus estudos bíblicos, com certeza. Eu espero que vocês tenham gostado e tenha ajudado a vocês. Vocês estão procurando um panorama bíblico para ajudar aí nos seus estudos bíblicos. Deus abençoe a todas e até o próximo vídeo. Tchau!